Oi, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso corpo como ferramenta de autoconhecimento. Então, o Vedanta ensina que o nosso corpo e a nossa mente são um produto da nossa história, né? Então, tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo, né, na nossa vida, se mostra através do nosso corpo e dos nossos padrões mentais, né? Então, se a gente observa o nosso corpo, a gente consegue ver, por exemplo, os nossos hábitos de alimentação, os nossos hábitos com relação à rotina, né? Então, tudo está impresso, né, de alguma forma, no nosso corpo físico e na nossa mente. E é por isso que o nosso corpo físico é a nossa ferramenta de autoconhecimento, né? Então, a prática de autoconhecimento é uma prática onde a gente dispõe de algum tempo para, com humildade, observar esse corpo e essa mente, para que a gente possa, então, retirar essas camadas que a gente vai construindo ao longo do tempo e que fazem com que a gente se veja como seres limitados, né? Ou com que a gente viva com essa sensação de falta, de carência. Então, a prática de autoconhecimento é uma prática onde a gente, através do corpo, da observação desse corpo, do aprendizado sobre esse corpo e sobre essa mente, a gente retira essas camadas para que a gente então possa acessar essa plenitude que já existe, né? Que já faz parte de quem nós somos, né? No Yoga Sutra, o Sutra 2.1, né, do capítulo 2, capítulo 2 do Yoga Sutra, o Yoga Sutra é um tratado, tá, gente, sobre a prática de yoga, principalmente sobre a nossa mente, sobre o funcionamento dessa mente e sobre como a prática de yoga atua nessa mente. Então, a gente tem o capítulo 2, que é o Sadhana. Sadhana é o caminho espiritual, né, o caminho do buscador. Então, todos nós que estamos nessa caminhada, né, seja via prática de yoga, seja via prática de meditação, qualquer pessoa que tenha uma prática de cunho espiritual pratica sadhana, tá? Então, no capítulo 2, o primeiro verso, que é o 2.1, Patanjali fala, né, Tapa, Swadhyaya e Svarapranidhana. Então, essas três características fazem parte do sadhana, né? Fazem parte dessa busca espiritual. Tapa é a disciplina, né? Swadhyaya, o autoestudo, né? E o estudo das escrituras. Então, o que a gente pratica, né? Ou o que a gente deveria se propor com essa prática é um autoestudo, né? Então, a prática de asanas, ela vem para que a gente possa se relacionar com esse corpo e para que a gente possa, então, entender o que acontece nesse corpo, né? Indo além desse corpo, a gente entender o que acontece nessa mente, né? Então, via asanas, a gente se relaciona com esse corpo e a gente busca entender o que acontece nesse corpo. E também via asanas a gente tem a oportunidade de observar essa mente, né? Então, durante a prática, o que a sua mente te fala, né? Durante uma postura que te desafia, o que a sua mente te fala? Então, isso conta muito sobre a nossa história, né? Sobre as coisas que a gente viveu e que, de certa forma, foram criando ali bloqueios nessa mente, né? E que dificultam esse acesso à nossa verdadeira essência, né? Ao nosso lado espiritual. Então, a nossa prática de yoga, ela é, na verdade, uma prática de autoestudo, né? Para que a gente possa entender, né, através dessa ferramenta. Então, o Vedanta ensina que o nosso corpo é a ferramenta que a gente tem para que a gente possa alcançar essa nossa essência, né? Para que a gente possa acessar essa nossa luz, que ela já existe, né? A gente não tem que buscar fora a felicidade, a alegria, a plenitude, a luz. Isso já existe, né? É inerente ao nosso ser. O que acontece é que a nossa vida, as histórias da vida vão bloqueando esse nosso acesso a esse lugar, né? Então, essa nossa prática física, né? Essa nossa prática de asanas, nada mais é de que uma ferramenta, né? Uma forma que a gente tem, que a gente utiliza para poder desvendar,
nessa nossa história, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E a nossa mente faz isso de forma a nos proteger realmente, né? Da dor e do sofrimento. Não necessariamente, gente, a gente vai se lembrar da história, né? Ou a gente precisa reviver e relembrar aquela história. Não é isso, né? A própria relação com o nosso corpo e com a nossa mente vai nos mostrando aquilo que nos bloqueia, sem necessariamente a gente lembrar daquilo que se passou, né? O importante aqui não é lembrar aquilo que aconteceu, mas sim retirar, né, essa camada que nos impede de enxergar quem nós realmente somos, né? Então, isso é uma prática de autoestudo. E Isvara Pranidhana, né, gente, que eu sempre falo muito em todas as aulas, né, que é o entendimento de que existe uma força superior que tudo controla, né? Então a gente faz aquilo que precisa ser feito, mas o resultado das nossas ações não depende de nós, né? Então a gente aprender a se relacionar com essa entrega, né? De fazer realmente aquilo que tem que ser feito e saber receber, né, aquilo que a gente precisa, né? É importante esse entendimento de que aquilo que a gente recebe não necessariamente é o que a gente quer, né? Mas com certeza é o que a gente precisa para que a gente possa se desenvolver, né, nesse caminho. Então, esses três, tapa, disciplina, swadhyaya, autoestudo, Isvara Pranidhana, são os requisitos, né, que estão aí no caminho de toda pessoa que tem uma prática de sadhana, que tem uma prática de cunho espiritual. E a ideia da aula de hoje foi trazer mesmo essa reflexão, né, sobre a prática física, né, então trazer esse entendimento, né, de que uma vez que o nosso corpo é esse produto da nossa história, é ele que a gente tem para que a gente possa se desenvolver nessa caminhada do autoconhecimento, né? Então essa prática, colocar a nossa prática física no lugar certo mais uma vez, né? Que a gente possa sempre, ao estender o nosso tapete, ao subir nesse tapete, se lembrar, né, de que esse é um momento para a gente se relacionar com o nosso corpo, né, se relacionar com a nossa mente, com humildade, de forma amorosa, né, sem cobrança e sem julgamento, mas buscando entender, né, quais são as camadas que vêm nos bloqueando, né, de acessar a nossa luz interna, né, de acessar esse nosso entendimento como seres completos que já somos, né, de acessar a nossa visão desse lugar, né? Então, fica aí a nossa reflexão e a proposta dessa aulinha de hoje.